Olá pessoal, tudo bem? Como diz meu querido amigo Fábio Romão, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter mais um momento de meditação em relação à vida de Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus. E nós estamos muito felizes e alegres em saber que muitas pessoas têm sido abençoadas, têm sido edificadas com essa palavra. E tanto eu quanto a minha esposa Lidiane, nós estamos muito felizes em Deus, alegres no Espírito Santo de Deus, porque sabemos que a palavra de Deus não volta vazia, ela tem atingido o coração de vidas, sem contar o tanto que tem edificado as nossas vidas também. Sim. Não é verdade? Isso tem sido maravilhoso. Então, hoje nós vamos meditar na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, tá bom? E essa sugestão foi dada por um inscrito nosso, também nosso amigo dos nossos filhos, o Guilherme Medina. Um grande abraço para você, meu querido, obrigado pela sugestão. E quem quiser também sugerir algum texto que fale sobre Jesus, características de Jesus, fale conosco, coloca aí nos comentários, passa para a gente. Nós vamos ter o prazer de falar algo sobre esse texto, né? São textos muito profundos, né? Que nós temos tratado aqui, e nós não conseguimos falar de tudo, né? E não sabemos de tudo também, mas aquilo que o Espírito Santo tem revelado a nós temos a alegria de passar para vocês, tá bom? Sim. Vamos ler? Eu queria ler com vocês, a minha versão é a versão hebraica, e ela diz assim: que a atitude de vocês para com os outros seja governada pela união ao Messias Yeshua. Apesar de ele viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como os seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte na estaca como um criminoso. Portanto, Deus o elevou ao lugar mais alto e lhe deu um nome acima de todo nome, para que, em honra ao nome dado a Yeshua, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Eu queria começar só ressaltando que esse capítulo, ele vem falando de como deve ser a nossa atitude para com as outras pessoas. E chama a gente para um compromisso para que o nosso sentimento, a nossa atitude baseada na nossa união com Jesus seja como a atitude dele, como o exemplo dele. E começa aqui falando de, apesar dele viver na forma de Deus, ele não deixou de ser Deus sendo homem aqui na terra. Apesar dele ser Deus, ele não se apegou aos direitos divinos. Ele abriu mão dos privilégios e da glória para se colocar, para se esvaziar, para estar na forma de escravo. Uma coisa interessante é que ele fez exatamente o caminho inverso ao que Satanás fez, né? Satanás, ele quis ser mais do que ele era, ele quis ocupar um lugar que não era dele, e Jesus, da mesma forma que Satanás, só que ao inverso, ao contrário, ele sendo Deus, porque Jesus Cristo, Yeshua, é Deus, ele sendo Deus, ele abriu mão disso para poder, primeiro, tomar uma forma de homem, ou seja, algo externo, formato de homem, ok? E depois, além do formato de homem, conforme a palavra nos mostra, ele assume a função de servo. Sim. Então, são duas coisas que a gente tem que tomar muita atenção, tem que pensar muito nisso. Além do formato dele, de assumir um formato diferente, ele assumiu também uma função diferente no que diz respeito ao formato de homem, né? Sim. Porque quando ele foi encontrado em forma humana, quando ele surgiu, ele se humilhou ainda mais e foi obediente até a morte. Então isso fala de, além dele abrir mão dos privilégios divinos, ele ainda aceitou o sofrimento, o ódio, a vergonha,
tudo aquilo que a humanidade tinha para ir contra ele, ele aceitou todas essas coisas, né? Então, são 2 posicionamentos. O de se esvaziar, o de abrir mão de direitos e o de tomar uma forma menor, uma forma de escravo, onde ele sofreu tudo que a gente sofre, onde ele sentiu tudo que a gente sente, onde ele padeceu tudo aquilo que a gente pode padecer no nosso dia a dia, na nossa vida até o final. Ele fez tudo isso até ser humilhado completamente, sendo pregado na cruz como um maldito, né? O versículo 8, ele diz assim, ó, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente. Ou seja, ele foi encontrado em forma humana, primeira etapa. Aí ele, estando homem, ele tinha opções para seguir. E a opção que ele seguiu foi obedecer ao Pai, que é, primeiro, Deus queria que ele se humilhasse. Então, ele se humilhou. Ninguém fez isso por ele. Preste bem atenção nisso. Ninguém fez isso por ele. Ele se humilhou, ele fala assim, humilhou-se a si mesmo. Parece até redundância, mas não, está correto. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Ou seja, como homem, ele cumpriu um propósito até o fim. Só que pense comigo, a morte humana, ela não é o fim. A morte humana é como se fosse uma promoção. É o início da eternidade, é o início de uma vida maravilhosa, fora dessa carcaça humana, ok? Então, quando fala até a morte de cruz, não que a coisa terminou ali, você sabe muito bem disso, mas é bom ressaltar. Ele sabia o que ia acontecer com ele, né? Nós não vamos nos aprofundar muito aqui para o vídeo não ficar longo, mas em João 17 fala isso, dá uma lidinha lá. A Lídia até queria, né? Ler João 17. Eu falei, puxa, mas o vídeo está longo, tá? Vamos... Leia lá, leia João 17. Isso mostra que Jesus sabia da glória que estava proposta para ele. Então ele vai como homem até o fim, que fim? Morrer. Mas como um ser existente, e nós somos assim também, nós não somos só corpo, existia muito mais para acontecer. E o que eu quero comentar aqui com isso, eu estou comentando isso por quê? Porque o segredo para que você faça a transição desse corpo, desta vida, morrendo para uma vida maravilhosa eterna, o segredo é a humildade. O grande veneno, o grande inimigo do homem é o orgulho, é a vanglória, né? E foi isso que derrubou Satanás. Sim. Foi isso que derrubou. E Jesus exatamente abriu mão disso. E nós sabemos que Yeshua é o nosso exemplo. Nós sabemos que ele é o nosso exemplo. E ele se humilhou, ele foi lá e fez primeiro. Só que ele sabia, assim como você sabe, eu sei. Nós sabemos que existe uma glória, existe uma glorificação reservada para o nosso corpo. Então, se humilhar, tomar forma de servo aqui hoje em dia passa a ser algo possível, porque você coloca os seus olhos, assim como Yeshua, coloca os seus olhos naquilo que está por vir, não nas circunstâncias momentâneas, ok? Então, é muito legal a gente perceber que Deus tinha um plano e Jesus sabia qual era o plano de Deus. E não é como um plano humano, que pode ser que dê certo, pode ser que não. Ele sabia, é verdade. Ele sabia do plano e sabia que ia dar certo. Então, pela alegria que estava proposta, né, como diz a palavra, por tudo aquilo que estava por vir, ele se manteve naquele plano, fez tudo o que precisava fazer para redimir toda a humanidade, para salvar a humanidade. E tudo isso redundou em uma recompensa muito maravilhosa, que é que ele recebeu um nome que está acima de qualquer outro nome. Né? A minha versão diz que toda língua reconheça que Yeshua, o Messias, é Adonai para a glória de Deus e Pai. Adonai foi um nome que os judeus decidiram usar para mostrar um atributo de Deus, porque eles estavam querendo não mais usar Yud Rei Vav Rei, para que esse nome não se perdesse. Então eles decidiram usar Adonai, que significa o Deus soberano, isso, Senhor soberano. Só Yud Rei Vav Rei são as letras do nome de Deus, né? Sim. Em hebraico. Sim. Então, eles resolveram usar Adonai. E esse texto é muito claro, dizendo que Yeshua, o Messias, é Adonai. Amém. Ele é Senhor soberano, o Senhor de toda a criação. Toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é Adonai.
Ou seja, para a glória de Deus. Como eu não lembro se eu disse no último vídeo ou no primeiro, né? No primeiro ou no segundo. Se você quer ver Deus, você olhe para Yeshua. Então, aqui Deus deu a Jesus, é como se Jesus já era Deus, sempre foi. Só que parece que Deus criou um patamar acima ainda. Depois que ele obedeceu, né? Eu pensei muito nisso. Depois que Jesus obedeceu, Deus falou assim, eu vou ainda dar a ele algo mais. E aí Deus vai dar a ele um nome sobre todo nome, partindo daquilo que ele fez na terra como homem. Isso é maravilhoso, né? Houve uma glorificação daquele que já era cheio da glória. Veja que coisa intensa. Queridos, pense nisso. Você é um ser cheio da glória de Deus. A graça de Deus veio sobre você. Nós estamos no tempo de Pentecostes. O Espírito Santo veio. Estamos celebrando, nos alegrando nesses dias por causa do Pentecostes. O Espírito Santo está aí. Você que crê em Jesus, você que crê em Yeshua como Filho de Deus, Ele está em você. Amém. Você tem a plenitude da presença de Deus, só que existe ainda uma glorificação esperando por você. Ou seja, obedeça, seja humilde, assuma a sua forma de servo. Olha, eu estou falando isso aqui, eu sei que não é fácil, mas você pode, eu consigo, eu estou lutando para isso. Todos nós temos os nossos orgulhos, as nossas soberbas, as nossas lutas interiores, todos nós. Mas eu oro ao Espírito de Deus, ao Espírito do Eterno, que todos nós, não só eu, minha esposa, minha família, mas todos que nos ouvem, consigam e recebam do Espírito Santo, conseguir nesse sentido, recebam do Espírito de Deus a capacidade de humilhar-se a si mesmo, Amém. Ter esse foco como Yeshua teve, de humilhar-se. É isso que eu desejo e oro nesse sentido, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Adonai, para a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe você, que a glória de Deus esteja sobre a sua vida. Amém. Que você não se esqueça de que a glória de Adonai está à sua disposição, não só agora, mas também no dia em que você o encontrar face a face e estiver com seu corpo glorificado, pronto para viver a eternidade na presença dele. Amém? Amém. Amém. Deus te abençoe, que nos abençoe cada dia. Amém. E até o próximo vídeo.